Fala galera, a paz do Senhor, amém? Bem galera, tô aqui, né, esperando meu horário para poder trabalhar e muito chateado com tudo que tem acontecido, né, questão do que essa família tem feito para tentar me destruir, né? Já tiraram tudo de mim, né, tentaram apagar a minha história, né, utilizando de covardia como hipnose e logo depois conseguiram tirar o meu livro juntamente com a história do filme e da novela que foi publicada há muitos anos atrás, trazendo para a nova percussão feita pela Band, onde a Ivani Ribeiro adaptou para a novela, mas a Ivani Ribeiro, como era minha amiga, uma pessoa muito justa, eu não sei o que houve nesse passado em questão desses rituais, desses pactos de silêncio, que ela colocou na novela tudo o que eu precisava para que eu pudesse revelar e falar sobre esse passado, em questão do que eu vivenciei nesses tempos antigos. O livro Meu Pé de Laranja Lima, ele rola pedofilia, assassinato e pacto satânico, aonde quando eu fui criança, né, quando eu era criança, eu fui jogado dentro no quarto escuro, aonde um monte de homem abusava do meu corpo sexualmente, junto a uma estrela de um pentagrama com uma entidade chamada Tranca-Rua, para fazer um pacto satânico e assim manter o pacto do silêncio, para que eu não viesse saber e nem saber sobre a origem do livro, e nem ter acesso aos meus direitos autorais. E quando eu falo dos militares no meu livro, é porque eu também sofri abusos pelos militares, porque como a Baby Garrocha e a Georgette mantinham relação com esses homens, logo depois que elas terminavam de manter relação, iam para o meu quarto manter relação comigo. Hoje, esses militares mais velhos continuaram a manter relação comigo, só que eu não sabia da relação do livro, e como muitos eram mais velhos naquela época, então muitos não saíam da memória devido aos tempos como foi passando. Logo depois, eles estão tentando de todas as maneiras de me destruir, conseguiram atingir meus filhos, onde meu filho, Mateus, ele está hoje cultuando o Tranca-Rua dentro de um centro de macumba, filiada à Rede Globo, junto com a minha irmã Godoia, que é a Florinda de Oliveira Matos Godoia. E a Hilda, que é a Hilda de Oliveira Matos, que é trabalhadora no Cardoso Fontes, no Raio X, trabalha com o Ricardo, seu amante, e ainda é casada com a Ademir, e tem um filho lá no prédio da Merck, né? Que também tentou de todas as maneiras manipular policiais, dizendo que eu era usuário de crack e cocaína, para tentar me desconstruir e me prejudicar devido às ações que eles cometeram nesse passado em questão de atos incorretos, como também abusos sexuais e pedofilia. Minha própria irmã, né, a Hilda, que é a Hildinha, lá do Cardoso Fontes, no Raio X, que é a Lili da novela, ela ficava me roçando o meu corpo, sobre o corpo dela, para que eu me tornasse homem, né? E fazendo de tudo para tentar me destruir. E agora também vendo meu tio, Carlinho Farofa, que é o mascate da novela. Pode ver que o mascate da novela ele tem um guia do Tranca-Rua, utilizando de meios, de suas influências e amigos que também não gostam de mim devido à inveja em questão do que as escolhas que meu pai fez, a questão de publicar a minha história. Foi por isso que eu fui comparado no livro como José. José foi vendido pela família, assim eu também fui vendido. Foi jogado dentro de um buraco escuro, assim também fui jogado. A família Fialho, lá da Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que já não tem um bom histórico, permitiu que todos os amigos, juntamente com meu tio Carlinho, fizessem esses atos e questão desses abusos, onde eu sofri essa covardia para que eu pudesse estar dentro de um pacto que eles fizeram, que é um pacto satânico, onde havia um pentagrama, que era no ato de bruxaria, com uma entidade chamada Tranca-Rua. Fizeram isso com um rapaz lá em Realengo, de Teixeira, amigo de Sheila Fialho, que também foi convidado para manter relação com o homem. Quando chegou lá, havia vários homens, bateram nele até o matar. Assim fizeram com meu ex-companheiro, porque como já não tinha mais nada para poder me atingir, né? Então ele foi naquilo que eu a mais amava, né? Que utilizou do meu sentimento. E aí, meu companheiro acabou cedendo, né? E permitindo, devido aos abusos, os atos que já ocorriam com seu patrão, e logo depois permitindo que um monte de homem, onde enviaram um vídeo para mim, onde ele mantinha relação com vários homens, e depois ficou fazendo as escondidas, tudo manipulado para que eu pudesse perder as estruturas, né? E continuasse, me sentisse triste, desamparado, só, solitário, né? Até minha avó, que é minha avó Estefânia, que é a dona Petronilha, que nós chamamos de dona Abigail, eu fui proibido de ver ela. Quer dizer, tudo que eu amo, tudo que está próximo, o inimigo ele tem tocado, ele só não tem tocado na minha vida, na minha alma.
né? Então, assim, eu tô pela misericórdia de Deus, né? Tenho muitos objetivos, muitos planos aí pela frente, mas estou buscando forças, estou conhecendo novas pessoas, né? Infelizmente tem muitos homens casados querendo manter relação comigo, eu não sei, não é a mesma coisa, sabe? Eu ter que manter relação com homem casado, isso não é de mim, né? Mesmo porque eu não gostaria que fizesse comigo. Então você vê que tem muitos homens casados que quando não fazem perto de casa, fazem bem longe, já para que ninguém saiba. Eu, infelizmente, estava sendo traído debaixo dos meus próprios olhos, onde um monte de carro me observavam enquanto eu ia para o trabalho, ralando, trabalhando, me matando, né? Fora os constrangimentos que eu passei dentro de várias empresas, se via que eram manipuladas também para me prender e até poder ter acesso ao sexual. Por isso que quando às vezes eu vinha da pizzaria, quando eu trabalhava na Merck, eu sempre vi o Adriano, o esposo da minha irmã Karina, vindo na minha direção. Eu achava que aquilo ali era uma afronta, né? Mas na verdade estava dentro da minha casa mantendo relação com meu companheiro, ex-companheiro. E assim foi com vários amigos, pessoas da minha geração, colegas que utilizaram desses meios, né, mantendo esse abuso, porque como meu companheiro fez um pacto de juramento, onde ele teve que manter relação com vários homens, ele ficou na mão dessas pessoas que são membros da maçonaria. Meu livro ele está na mão da maçonaria. Então se vê que tudo que a gente aprendeu sobre maçonaria é verdade. Hoje, a maçonaria está mais divulgada, está com mais tempos, porque eles precisam de aliados para defender as obras ocultas que estão ocorrendo dentro dos seus quartos escuros. Eu falo por mim, porque eu fui abusado dentro do quarto escuro, então será que é por isso que tem aquele bode onde tem uma criança que é uma menina e um menino para manter esses atos e essas relações? Porque se é secreto, é oculto, manter esse pacto de juramento, então é porque realmente existe o ocultismo. Muitos acabam aceitando e outros não, porque acompanham a educação de nossos pais e não vêm da sua alma e não vêm do seu corpo, porque sabe que nessa vida a gente está de passageiro. Nós não vamos estar levando nada dessa vida a não ser aquilo que Deus nos proporcionar a nos levar. Por isso que ele diz que a salvação é individual. Então, infelizmente, é como também no caso do lado do Frei Luiz, que é um centro espírita que tem na Boiúna, na Taquara. Mataram o diretor dizendo que o diretor era pedófilo, por isso que mataram ele. Mentira. Ele ia denunciar uma rede de pedofilia que tem dentro do Frei Luiz, porque os mesmos abusadores que abusaram do meu corpo, a maioria trabalham lá dentro. Então, assim, então se vê que existe uma manipulação. E nessas redes de pedofilia existem empresas, lojas, comércios, até militares estão nesse meio, civis, sabe? São muitas pessoas envolvidas em questão desses atos ocorridos ou que muitas das vezes são secretos. Eu falo por isso porque quando eu falava do meu livro dos militares é porque eu também sofri abuso pelos militares. Então eu tenho todo o direito de falar porque são esses hoje os militares mais velhos que me perseguem e tentam fazer dessa covardia devido aos atos de questão do que eu revelo, em questão do que houve nesse passado, em questão do que eles ainda cometem com outras crianças. Muitas das vezes desconstruindo meu caráter, destruturando, me perseguindo, me humilhando, tentando fazer de todas as maneiras para tentar manipular e atingir outras pessoas conforme a vontade deles e não conforme a vontade de Deus. Né? Então, nesse meio tem muitos empresários, lojas, comércios, igrejas, templos religiosos, senhoras e senhores de idade, senhoras que você olha assim, nossa, que é uma mulher toda bem vestida, pode ver que a maioria levam símbolos ou cordões que utilizam desses meios de ocultismo, né? Que são utilizados para essas coisas vagantes. Até órgãos de crianças, na minha época, eram tirados da barriga das mães para fazer pacto satânico e satanismo. E hoje eu estou vivendo numa rede que, graças a Deus, Deus está me livrando com essa rede de manipulação, que prometem e não cumprem, só trazendo discórdia, angústia e dor em todo o sofrimento que eu tenho passado de lá para cá. Muitas coisas Deus separou e muitas coisas foram livramentos de Deus. Coisas que Deus já me mostrava e eu, por teimosia, permitia muitas das vezes que isso entrasse em minha vida e em meu coração. Grande abraço aí de Zezé Lima, do livro O Meu Pé de Laranja Lima. A paz do Senhor.